por que eu tô sem os meus cachinhos aqui, que é a curiosidade de muitos quando me viram com colocando foto no perfil com o cabelo cortado. Muitas pessoas perguntaram o que estava acontecendo, e quando eu postei foto no hospital também as pessoas perguntaram o que estava acontecendo. Então eu venho aqui hoje para estar falando para vocês o porquê que eu sumi um pouquinho das lives. Eu fazia live toda semana, de uma hora para outra, Liliane desapareceu, só colocando mensagem no feed, no story só, e nada de aparecer em lives. Então, essa primeiramente o que eu quero estar falando para vocês nessa live é que Liliane voltou. Vamos estar aí fazendo, não sei se eu vou fazer uma live toda semana, mas de vez em quando eu vou estar fazendo as lives. E tanto aqui no perfil, tanto lá no perfil do Impacto Divulgador. Também no finalzinho eu vou estar trazendo novidades sobre o Impacto Divulgador para todos vocês, tá bom? E na editora Universo Literário eu tenho alguns recadinhos para estar passando no final dessa live. Então vamos lá, gente. O que aconteceu com a Liliane Santana? Desde 2019 eu vinha apresentando muita dor de cabeça, zumbido no ouvido, tontura, enjoo, a visão estava tendo grandes complicações, doía muito assim atrás do olho, a visão estava ficando turva, tonturas, e com o passar do tempo só foi piorando, a dor foi aumentando, e nesse aumentar da dor eu comecei a ter convulsões e desmaios. Eu tava normal, assim, às vezes eu ia para a igreja e eu chegava na igreja, a dor começava a aumentar por causa da zoada, do barulho do ambiente, né, como é louvor, pregação e tudo mais dentro da igreja. Então, aquela zoada, aquele som me fazia mal. E aí começava a me dar dor de cabeça ia aumentando, o zumbido ia aumentando, juntava o zumbido e a dor de cabeça, e a cabeça parece que ia crescendo. Era uma coisa horrível. Não desejo pro meu pior inimigo, se tiver alguém aí que me detesta, me odeia, eu não desejo isso para você, porque é horrível você estar dentro da casa do Senhor, louvando, e de uma hora para outra a sua cabeça começar a doer, parecendo que vai explodir, aquele sentimento assim que a cabeça tá inchando como se fosse um balão, e de repente você desmaiar. Deus te abençoe, meu sobrinho. O William está aí, muito obrigado pela sua presença. E de repente você desmaiar dentro da igreja e sair por braço de outras pessoas, não foi fácil. Então, por esse motivo, eu andei sumindo das lives, porque eu começava a fazer as lives, eu começava a me sentir mal, começava a sentir muita dor de cabeça, a visão ficava turva, e quando eu percebia muitas vezes que eu ia desmaiar, eu até parava a live e despedia das pessoas. Porém, esses eventos que acontecia comigo, vocês nunca prestaram atenção, porque eu sempre mantive a postura, né, diante da live, mas não é fácil eu estar ali passando mal, sentindo tontura, dor de cabeça, e tá desse jeito que eu estou aqui hoje, conversando, sorrindo, brincando, mas só Deus sabia como é que eu estava por dentro, o que estava acontecendo por dentro. Então, o que eu tinha? O nome da doença que eu tinha se chama pseudotumor cérebro. O que é o pseudotumor? Ele esse pseudotumor causa a pressão intracraniana. E boa noite, Erlane, muito obrigada por você estar aqui presente comigo também. E esse pseudotumor, ele é chamado pressão intracraniana idiopática, porque ele não tem um tumor, ele é um falso tumor. Eu não tinha o tumor, mas eu tinha todos os sintomas de quem tinha o tumor. Eu sentia dor, eu sentia visão turva, a visão dupla. Às vezes eu olhava pro meu marido assim, parece que eu via dois, a face ficava meio como se fosse, como é que eu vou te explicar?
era como se fossem duas pessoas, ficava um rosto mais para trás e o outro mais para frente. Então era uma coisa de outro, parecendo um mutante, na verdade, né? Mas assim, como eu já sabia que era o sintoma dele, então eu não me preocupava muito. A náuseas eu sentia muito enjoo, vomitar, algumas vezes eu cheguei até a vomitar. Eu passava as semanas que eu não conseguia comer. Às vezes eu só colocava duas colherzinhas de comida na boca e já largava o prato para lá. Podia ser a melhor comida do mundo, eu não conseguia comer. E meus parentes, e as pessoas que me conhecem sabem como eu amo comer. O meu esporte preferido é comer. Então, e isso foi me estressava bastante, porque eu sentia dor de cabeça, ficava ouvindo o batimento do meu coração 24 horas ali, e aí eu comecei a perder apetite, e tudo isso eu fui me estressando, e o problema, quanto mais eu me estressava, mais o problema aumentava, mais os sintomas aumentavam. Eu deixei de fazer alguns livros de alguns clientes. Todo mundo sabe que eu mexo com edição de livros, então eu comecei a me recuar de fazer os pedidos que iam aparecendo. A última antologia não chegou ainda para mim, mas a minha colega até me mostrou que na capa, ao invés de eu ter colocado organização, eu esqueci de usar na capa da antologia. Então tudo isso foi por causa da minha visão. Eu enxergava, eu lia e eu sabia o que na minha mente eu lia certo, porém estava errado a palavra. Então sempre que eu fazia alguma coisa, eu mandava para outras pessoas, para ela ler, para ela ver se tinha alguma coisa faltando. E infelizmente bem na capa ficou, em vez de ficar organização, ficou organização, né? Então foi uma das consequências que eu tive. Não peguei mais livros, terminei somente os serviços que eu já tinha pego, porque eu não gosto de deixar ninguém na mão, então eu só terminei aquilo que eu já estava fazendo e fui encerrando os serviços. Em novembro eu já não tinha mais livros para estar fazendo edição, só para estar entrando em contato com a gráfica, para saber se já mandou o produto da pessoa, e com o cliente também, para saber se ele já tinha recebido, enfim. Tudo isso foi ocasionado a pressão intracraniana. Quando eu fui fazer o exame para saber qual era como é que eu vou explicar? Eu não sei se a gente pode dizer o grau, porcentagem, para saber como é que estava a pressão intracraniana. Ela no exame acusou que a minha pressão intracraniana estava acima de 20. Então isso foi aumentando cada vez mais todos os sintomas que eu tinha. Até que o doutor falou, os remédios que eu tomava não estavam fazendo efeito, era a mesma coisa que eu estar tomando água. Então ele falou assim, não tem outro jeito, vamos ter que fazer a cirurgia. E eu tenho muito que agradecer a Deus, porque esse Brasil inteiro orou por mim. E tem muitas pessoas da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Recife. Olha, se eu for citar aqui todos os estados, eu posso correr o risco de me esquecer de algum. Eu tenho aquela consciência de que pelo horário que eu estou fazendo a live, tem muitas pessoas que não estão podendo participar. Mas eu acredito que depois eles vão ver esse vídeo, vai ver essa live depois. Eu vou deixar gravada. O horário também, tem muitas pessoas que trabalham nesse horário, né? E assim, gente, eu tenho muito que agradecer a todos vocês que me ajudaram em oração, porque não foi fácil. Além de estar doente, muitas pessoas criticar, além da dor que você sente, além dos sintomas, todos os sintomas que você sente, você ainda ouve críticas, dizendo que era ansiedade, que era frescura, dizendo até, levando pela religiosidade, dizendo que era demônio, que eu não tinha doença nenhuma, que era demônio,
Eu passei muito tempo tomando remédio de ansiedade porque os médicos não acreditavam que eu tinha um problema de fato, e sim que era a ansiedade e eu precisava curar essa ansiedade. Porém, os remédios eram a mesma coisa de beber água. Até que eu falei assim, não vou tomar mais essas porcarias porque está fazendo mal para mim, e não tomei mais. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram em cima dessa enfermidade. Se eu fosse uma pessoa rancorosa, eu não iria falar com muita gente, porque eu passei por poucas e boas que não compensa a gente falar aqui, né, gente? Mas é só para vocês saberem como foi difícil, além de eu estar enfrentando um problema real, um problema que realmente estava acontecendo comigo, só que além de todos os sintomas, ainda vinha as críticas, ainda vinha aquela, tá doente que nada, isso é frescura, isso é fingimento, isso é ansiedade, é chilique. Olha, foram coisas. Por último, quando eu desmaiei na igreja, a última vez que eu desmaiei na igreja, que me levaram pro aqui chama Euro, né, que é um hospital de 24 horas de emergência e urgência. Quando eu cheguei lá, que o médico veio me atender, me mandou fazer uma tomografia, eu ouvi, para vocês verem como que as coisas aconteceram, eu ouvi de uma enfermeira que estava fazendo a tomografia que era problema espiritual. E a gente entende por problema espiritual, da maneira que ela falou, que não era uma doença, que era demônio, que eu tava demoniada, por isso que eu tava daquele jeito. Então era uma coisa assim, gente, que se você não sabe, não conhece o problema da pessoa, convém você ficar calado, para você não ofender a pessoa que está passando por aquele determinado problema. Você não é médico, você não sabe o que realmente está acontecendo com a pessoa. Então é melhor você ficar quieto, melhor você não falar nada, do que você ofender, do que você machucar. E aí juntar, em vez da pessoa ficar somente com a dor que ela já está sentindo, ainda ter que juntar a dor do emocional, porque atinge sim o emocional da pessoa. Por mais forte que eu seja, que muitas pessoas falaram pra mim assim, Liliane, eu não sei como que você aguenta, porque você tá passando por tudo isso e você sempre sorridente, você sempre conversa com todo mundo, sempre trata todo mundo bem. Eu não sei como você aguenta, eu não aguentaria, eu não sei o que eu já tinha feito. Então assim, gente, não tô falando isso pra me exaltar, jamais, mas eu tô falando isso pra falar pra vocês que eu aguentei, porque primeiramente eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida, que se não fosse Ele na minha vida, eu não teria aguentado. Eu tenho um esposo também maravilhoso que me ajudou a todo momento, devo muito a ele. Enquanto as pessoas estavam me criticando, ele estava, não filha, calma, vai passar. A gente sabe que o que você está passando, a gente conhece todo esse problema, é realmente desse jeito. Então ele sempre tinha uma palavra para estar me falando. Além dele lidar com todos os meus sintomas, ainda ele tinha que lidar pelo lado das críticas, das acusações. Que a linha e artes falou que sempre vai ter esses acusadores, não sabe as dores dos outros. É verdade. E eu passei por tudo isso, além do problema que eu tinha, além do problema que eu enfrentava, eu ainda tive que enfrentar esses acusadores. E o que mais dói é ver que não só de pessoas, vamos dizer assim, leigas, pelo fato de não ser médicos, não ser da medicina, não que eu esteja desfazendo das pessoas, eu não gosto disso, quem me conhece sabe que eu não gosto dessas coisas, de desfazer de ninguém, mas as pessoas leigas que não conhecem o assunto, não conhecem o problema da pessoa, ficar falando, mas também passei por essas coisas por pessoas que se dizem ser da área da saúde. Então, por último, já não queriam me aplicar os medicamentos porque com medo de eu estar aviciada em remédio de dor, porque o dipirona não resolvia. Me aplicavam dipirona na veia, não resolvia. Me aplicavam tramadol na veia, também não resolvia. Me aplicava até morfina, chegaram a me aplicar
e não resolveu. Teve uma vez, as últimas vezes que eu fui pro hospital, me aplicaram morfina 3 vezes e a dor não passava, para você ter uma noção. E com o passar do tempo ali, já no finalzinho, graças a Deus que essa cirurgia saiu logo, mas já no finalzinho, os socorristas não queriam mais me aplicar a injeção, o remédio para tirar a minha dor, porque eles estavam dizendo, insinuando, que eu já estava acostumada com aqueles medicamentos. E em cima disso, a gente foi lutando daqui, foi na Defensoria Pública e chegou lá, a gente encontrou pessoas maravilhosas também, que ajudou a gente nesse processo. Tem a Suzana, que trabalha na Secretaria de Saúde, ajudou muito a gente. Foi ela que deu esse pontapé aí e fez com que essa cirurgia saísse logo. Ela e o Paulinho do Cinema me ajudaram muito. Então, assim, tenho que agradecer essas pessoas. Linha em Artes, de Jesus amado, morfina já tá no grau último para tirar a dor. Pra você ver, nem a morfina tirava a minha dor. Nem a morfina. Tinha vezes que eu vinha pra casa ainda sentindo dor. A dor às vezes estava até mais fraquinha, mas eu tava sentindo dor. E eu ficava morrendo de raiva quando os médicos falavam assim, de 0 a 10, qual é a sua dor? Gente, você tá sentindo ali uma dor infeliz e ainda você tem que dar uma nota para essa dor ainda. Os médicos, se algum médico ver esse vídeo depois, pelo amor de Deus, para com essas perguntas no pronto-socorro, porque isso só estressa mais o paciente. Porque se o paciente falar que é 10, você não vai acreditar. Se o paciente falar que é 9, você também não vai acreditar. Uma vez eu falei que a minha dor era 10 e ele falou que não era 10, porque eu não estava gritando de dor. Porque eu sentia dor e ficava do jeito que eu tô aqui. Quando você via eu chorando, eram lágrimas voluntárias que descia, porque eu nem tinha ânimo para chorar, porque a dor era tão grande que a única coisa que a maioria das vezes me fazia era me apagar. Me apagava logo. E era um apagar assim de segundos. Eu não ficava muito tempo, minutos, às vezes segundos. Dava aquele apagão assim, o corpo amolecia. Eu me segurava em algum canto. E uma vez eu deu aquele apagão em mim assim. Eu tava no banheiro tomando banho, bati o braço na parede para não cair, para não bater a cabeça na pia. E machuquei o braço. Fiquei uns dias com esse braço enfaixado aí por causa desse sintoma que eu tive, desse apagão. E o que acontecia? Às vezes eu desmaiava, na maioria das vezes, quando eu desmaiava e eu voltava, eu não conseguia falar. Eu ficava alguns minutos sem falar. E as pessoas, por me ver ali com os olhos fechados, eu demorava de abrir os olhos também. Por me ver ali com os olhos fechados, pensava que eu não estava ouvindo nada. E nesse não ouvir nada, eu ouvia tudo. E eu ouvia coisas, acredite, que eu não gostava. Que quando eu acordava de vez, que eu despertava de vez, a minha vontade era de ir até aquela pessoa e falar poucas e boas, para ela prestar mais atenção no que ela estava falando. E infelizmente, gente, é isso que acontece. É isso que acontece. As pessoas pensam que você não está ouvindo e fica falando asneira de coisas que não conhece, e isso acaba afetando você mais e mais. E por fim, eu já estava tendo problema assim com o meu emocional, porque às vezes eu estava quieta assim, eu começava a sentir aquela dor, e eu começava a chorar, eu começava a pensar nas pessoas que ficavam falando coisas que não deveria falar. E aquilo às vezes me dava um desespero. E em meio a esse desespero, eu senti o refrigério de Deus, que era o que me levantava, o que me sustentava. E no meio desse refrigério, o Senhor começou a me dar letras de hino. Então eu comecei a compor hino. Desculpa. No meu canal do YouTube, autora Liliane Santana, tem várias músicas que eu compus, são hinos que
vai falar ali dentro da sua alma, que eu falo que vai falar com vocês, porque a maioria das pessoas que ouvem fala, nossa, mas que hino lindo, que Deus te abençoe, esse hino falou comigo. Então, tudo isso, gente, são coisas que o Senhor foi me proporcionando no período dessa doença. Nessa doença, eu compus hino, nessa doença eu continuei escrevendo, nessa doença eu continuei fazendo edição de livro, nessa doença eu continuei fazendo as minhas divulgações, mas eram coisas assim que eu fazia nos momentos em que eu conseguia fazer, porque quando eu não conseguia, com aquela dor de cabeça, aquela tontura, eu parava tudo e ia deitar. Então quando meu esposo chegava e via eu deitada, já sabia que eu não estava bem. Já sabia que eu estava me segurando para não ir para o ponto-socorro. E muitas vezes eu dormi com dor e acordei com dor. E às vezes eu dormia sem dor e acordava gritando de dor, tuando de dor. Gritando assim no modo de falar, porque eu segurava para mim, né? Eu não fui de gritar, explodir. Poucas vezes eu gritei de dor. Teve vezes que eu gritei de dor, mas teve vezes que eu consegui segurar. Então foi. E nesse meio de segurar, o que aconteceu foi muita gente dizer que eu não estava passando por problema nenhum, que era frescura, e isso que eu já falei para vocês no começo. Então, gente, uma coisa que uma lição que eu tenho na minha vida é o seguinte: se você começar a sentir problemas e você for ao médico e ele começar a dizer que você está com determinado problema e você vê que tem algo mais, você sentir dentro de você que tem algo mais ali, que não é aquilo que o médico está falando, corre atrás, insista, pede para ele te encaminhar para outro profissional, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer tratamento. E nesse meio desse tratamento, a doutora começou a dizer que eu estava com ansiedade e começou a passar medicamento para mim. Só que como eu trabalho no meio de adolescentes e a escola que eu trabalho, ela é internato, eu atendo muitos adolescentes com a crise de ansiedade. Então eu sei o que é uma crise de ansiedade. E eu não acreditei, eu falei, não, eu não estou com isso. Não é esse o meu problema. Eu falei pro meu esposo, eu falei assim, olha, o meu problema está no cérebro, o meu problema está na cabeça. Então, eu comecei a pedir para a doutora me encaminhar para outros médicos. E foi passando para outros médicos, cheguei no neurologista, em uma neurologista, com o resultado do exame escrito. Eu era para ter trazido o laudo da ressonância para mostrar para vocês, que no próprio laudo da ressonância está escrito lá, pressão intracraniana, como é o nome da outra, meu Deus? É a alça vascular. Eu tinha 3 problemas. Só fiz cirurgia de um e fiquei com 2 ainda. Tem mais 2 para resolver. E agora no momento eu esqueci qual é o nome dos outros 2 problemas que tem na ressonância. E passava pelos médicos e eles falavam que não era nada. Então quando eu passei pela neurologista, eu perguntei para ela o seguinte: e esse problema aqui é o quê? O que significa isso aqui? Essa pressão intracraniana aqui. Aí simplesmente o que ela virou pra mim e falou foi o seguinte: a senhora tá boa de tratar dessa ansiedade sua. Exatamente desse jeito que ela falou, ainda falou mais ignorante ainda, que eu não consigo interpretar a ignorância que ela falou comigo naquele momento. Tipo assim, ela é a profissional, eu era o paciente, só tava lá era porque eu não sabia o que tinha, né? Então foi exatamente com essas palavras que ela falou. E ela falou que eu tinha simplesmente ansiedade e que passou um medicamento lá pra eu me curar. Eu tomei remédio para epilepsia, eu tomei remédio para ansiedade, eu tomei remédio para um tumor que nem existia, eu tomei remédio para tanta coisa que isso até me desencadeou um H. pylori. Eu passei um tempo também tratando dessa H. pylori, graças a Deus, sumiu, né? Dizem que volta, mas em nome de Jesus não vai voltar mais não. Tenho fé em Deus que ela não vai voltar, porque ninguém merece. Baseado nesse monte de medicamento, que era para trazer para vocês também o saco que eu tenho ali, cheio de caixa de medicamento que eu tomei durante esses anos, de 2020 para cá, 2019 para cá. E eu ia trazer para mostrar para vocês, só que eu esqueci, então não vou sair aqui para ir lá pegar não também.
Então, esses medicamentos que eu tomei me causou esofagite, essa H. pylori que a gente conseguiu, eu acredito que conseguiu matar ela, né? Eu tenho até que fazer outros exames para comprovar realmente que ela não existe mais. E também, qual foi o outro, meu Deus? A gastrite, me deu também gastrite. Se olhar no meu exame, esqueci o nome do exame que a gente faz pro estômago, não vou lembrar agora. Eu fiquei com essa sequela, até, gente, de esquecer as coisas. Então, o que eu esquecer aqui, algumas palavras que eu esqueci, vocês não me levem a mal, porque eu fiquei assim. E então, foi mediante a tanto medicamento que eu tomei. Eu tomei medicamento para tanta coisa que vocês não têm noção. E pior, eu tomei medicamento para coisas que eu não tinha. Tomei medicamento para coisas que eu não tinha. E o que eu tinha, os médicos não queriam interpretar o laudo dos exames que eu fiz. Então, todas as ressonâncias que eu fiz de 2020 para cá, isso, Leni, é endoscopia, obrigada. Aí, se olhar nas imagens da endoscopia, você vê lá o meu esôfago, o meu estômago, todo furadinho, todo machucadinho. Tem várias feridas, né, no meu exame, nas imagens do meu exame. Então, tudo isso foi causado pelos diversos medicamentos que eu andei tomando. Hoje, após a cirurgia, eu tomo somente um medicamento, que é o Propranolol, que eu não posso parar de tomar ele. Igual eu falei pra vocês, eu fiquei com mais 2 problemas, que eu agora no momento eu não vou lembrar o nome dos 2 problemas, mas depois na descrição dessa live eu vou deixar embaixo escrito qual é o nome desses 2 problemas, que eu não me lembro, não me esqueci completamente, a gente apagou aqui, deu um apagão aqui. Então, foi tudo baseado através desses benditos remédios, desses benditos medicamentos. Eu acredito que eu falei tudo o que tinha para falar. Deixa eu ver aqui na minha anotaçãozinha aqui. Eu tirei até ali uma explicação falando sobre o que acontece no corpo da gente quando você tem o pseudotumor cerebral, que é a pressão intracraniana, né, idiopática, que é o aumento do líquor que a gente tem. O nosso corpo é composto, tem água, né? Então, no cérebro da gente é o local onde tem mais água no nosso corpo, é o cérebro. E essa água não é bem uma água que se fala, é líquido que se fala. E esse líquido vai aumentando dentro da nossa cabeça, é parecido com a hidrocefalia. Ele vai aumentando juntamente, de acordo vai dando a pressão intracraniana, esse líquido vai aumentando dentro da sua cabeça, e aí é onde você começa a sentir todos os sintomas. Ele comprime os nervos ópticos, que são os nervos do olho, da visão, e por isso que causa, e o maior risco dessa pressão intracraniana é a pessoa perder completamente a visão ou a audição, porque ela também dá zumbido no ouvido. Então eu tinha 3 problemas e todos os 3 problemas têm os sintomas do zumbido no ouvido, para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo. Tá, e o que eu quero deixar aqui também para você, que eu tirei aqui uma anotação para ele, não esqueci. É um problema sério. Muitas pessoas pensam que não é sério. É sim um problema sério. Você pode perder a visão, pode perder a audição. E já imaginou a sua vida inteira, você vê as coisas, de uma hora para outra você perder a sua visão? De todos os sintomas, de todas as coisas que o médico me falou, a única coisa que me deixou um pouquinho apavorada foi perder a minha visão, perder a minha audição. Porque eu falei pro Senhor o seguinte: Senhor, eu preciso fazer as coisas para ti, mas tudo que eu sei fazer para ti, eu dependo da minha visão e dependo da minha audição, dependo do meu tato. Então, Senhor, tem de misericórdia. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor me colocou nesse problema e o Senhor vai me tirar desse problema. E foi nessa fé que eu fui até o final. Enquanto as pessoas estavam se escabelando, preocupadas, pensando que eu ia morrer e entre outras coisas, eu estava ali me tranquilizando, porque eu sei em quem eu creio, gente.
e aquele que eu creio, ele não dorme. Ele trabalha na hora certa. E foi nessa hora certa que ele apareceu com essa cirurgia. Então, o que foi acontecido? Eu deixei ele bem baixinho. Ele estava mais alto um pouquinho que isso aqui. Mas aí, quando chegou lá na mesa de cirurgia, o médico falou o seguinte: vamos precisar tirar o restante do seu cabelo. Eu tudo bem, doutor. Eu já cortei um pouquinho aí, vocês podem rapar, pode fazer o que quiser aí. Então, assim, gente, eu fui com esse astral para a mesa de cirurgia. Eu não me abati em nenhum momento, porque eu tinha certeza que o Senhor estava comigo. Para você ter uma noção que eu não tenho ansiedade, é que quando eu cheguei na mesa de cirurgia, a minha pressão estava 9/6, o meu batimento estava 80, 90, não, nem chegou 90, estava abaixo de 90 o meu batimento. Então, poxa vida, que ansiedade é essa que na hora de fazer uma cirurgia, essa ansiedade não aparece? Então eu fiquei completamente calma. A minha pressão, desde a hora que eu cheguei, que mediram a minha pressão, que fizeram a triagem para me internar, a minha pressão estava baixa e ela se manteve baixa. O meu batimento se manteve baixo ali também, até quando a cirurgia passou. Até depois da cirurgia, que foram me medir lá para ver como é que eu estava, para ver se a pressão arterial não tinha aumentado e nem os meus batimentos, estava tranquilo. Então, poxa, que ansiedade é essa, né, gente? Então, fica aí uma dica para você. Cuidado com esses diagnósticos de ansiedade. Não fica só no diagnóstico, não. Procure outra opinião. Sempre procure outra opinião. Não fique só nenhuma, não, que você pode se dar mal. Não é porque é médico que sabe de tudo, não. Eles também são seres humanos e estão propícios a erros, como seres humanos, tá? Não estou aqui para criticar nenhuma medicina, nenhum médico, porque todos nós estamos propícios a erros. E erro esses que pode ser custar caro para quem... Vamos deixar para lá, né? Então é assim, gente. O que fizeram na hora da cirurgia? Abriram aqui, arrancaram o restante do cabelo que eu tinha. Agora ele tá nascendo, graças a Deus. Ele tá até mais grandinho, tava bem... Eu fiquei bem carequinha. Aí eles abriram aqui e colocaram a válvula aqui dentro para diminuir, ajudar a diminuir essa pressão da minha cabeça. Tá passando por aqui, não sei se dá pra vocês verem, ela aparece, ela ficou bem aparente. Essa coisa alterada aqui na minha cabeça, é ela que tá aqui dentro. Então ela desceu por aqui, ó. Isso aqui não é a minha veia, é o catéter que desceu aqui, ó. Tá vendo? E passou por aqui, entrou aqui e veio descendo aqui. Aí fizeram um pique aqui e outro pique aqui no meu umbigo. E ela tá aqui por dentro, tá aqui pelo meu corpo, tá aqui na minha cabeça e desceu pra cá pro meu intestino. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês, aqueles que ficaram tá desde o começo, aqueles que entrou e saiu. Eu quero agradecer a todos vocês por ter aparecido. Cada um tem os seus motivos. E depois, quem quiser estar assistindo, ela vai ficar no meu perfil. Fique à vontade, tá? E deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Não, eu acredito que é só isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Sobre a Liliane Santana. É por isso que Liliane Santana estava sumida. E aos poucos eu vou estar aparecendo aí nas lives para estar conversando com vocês sobre escrita, sobre apresentar escritores. Então, quando não for aqui, vai ficar na outra, tá bom? Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, a agenda para divulgação já está aberta. Então, se vocês querem fazer divulgação dos seus livros, dos seus produtos, pode estar procurando no direct, que a gente vai estar aí conversando direitinho para saber sobre o seu produto e estar fazendo a sua divulgação. Então, a agenda está aberta, só entrar em contato para a gente marcar a divulgação. Edição de livro, por enquanto, eu vou ficar um pouco em off, não vou mexer por enquanto, só se alguns que eu tiver aqui para fazer ainda, só para encerrar o que eu estou fazendo, mas não vou pegar mais novos serviços por enquanto, não sei até quando. Quando eu for pegar, eu vou estar anunciando para vocês, tá bom? E
Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, gente. Se eu lembrar de alguma coisa mais, eu venho aqui, faço outra live e falo mais um pouquinho com vocês. Por enquanto, é só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.